Salve galera, nesse vídeo eu vou falar o porquê do nome do meu canal, das minhas redes sociais ser Plano D. Teve um seguidor que perguntou, então resolvi fazer um vídeo pra postar, porque aí já tem essa resposta para outras pessoas que tenham essa curiosidade futuramente. Então, lá por volta na metade de 2021, por aí, 22, início de 22, alguma coisa assim, não recordo o tempo específico, eu decidi que queria mudar a minha vida. Eu tinha uma mercearia, um quiosque antes, que eu tinha construído na minha casa desde julho de 2020, eu tava com ele aberto. E tava dando certo o negócio, tinha crescido bastante num período de 2 anos e meio, mais ou menos. Sendo que aquele sonho que eu tinha realizado de ter um próprio negócio, de já não depender mais de trabalho, sabe? De trabalho CLT, essas coisas, já não estava me satisfazendo, assim. Então eu entendi chegou o momento de eu dar um passo à frente e correr atrás de outros objetivos maiores, sabe? E viajar foi algo que sempre me fascinou, velho. Sempre que eu tava de férias e tinha uma casa de praia alugada, tinha esse sentimento de quando eu tava voltando, assim, era uma melancolia muito grande voltar para aquela rotina maçante de trabalho, tudo isso. Então, viajar é algo que sempre me encantou muito, tá ligado? E foi quando eu decidi que eu queria dar um rolê pelo mundão, conhecer os nossos vizinhos da América Latina. Então foi quando eu falei com dois amigos a respeito de uma empreitada pra gente fazer um tour pela América Latina. E até então eu não iria fechar, nesse primeiro projeto, eu não iria fechar a minha mercearia definitivamente. Ou ia colocar alguém por 3 meses, que era o período que a gente ia sair pra viajar. E dependendo do que rolasse, se eu fosse continuar, eu ia fechar, tá ligado? Vender as coisas, algo do tipo. E eles toparam a princípio. E aí eu comecei a montar um projeto, fazer pesquisa de câmbio, de custo de combustível, de alimentação, de um monte de coisa, e montar uma rota por onde a gente ia viajar. Então seriam 22 mil quilômetros em 3 meses. A gente ia comprar uma Kombi, estruturar minimamente, juntar uma grana e seguir viagem. Seriam 7 países, se eu não me engano. A gente ia ia pegar o norte e sair pelo Acre. Ia fazer pelo Acre, não, por ali por cima, ia fazer Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai e voltava pro Brasil. Isso em 3 meses, com calma, tranquilão assim. Aí massa, montamos o projeto e começamos a juntar dinheiro, né? Nesse projeto tinha tudo certinho de quanto precisava guardar por mês para poder chegar no montante que a gente ia precisar. E isso envolvia tudo, a documentação do veículo, os seguros que eram necessários, grana de reserva, um projeto bem estruturado, tudo detalhado mesmo. E aí era para um ano mais pra frente, 1 ano e meio, alguma coisa assim, essa partida era algo concreto, né? Não era algo imediato assim, era algo para ser sólido e para executar. E foi passando o tempo e como era um projeto com 3 pessoas, eu sabia que em algum momento poderia de alguma dessas pessoas desistir. E se uma desistisse, esse projeto não poderia ser tocado, porque dividido por 2 pessoas a gente não ia ter recurso, teria que ser por 3. Então a partir daí eu comecei a montar um plano B, que seria, se caso alguém desistisse, eu iria fazer essa viagem de moto, sabe? E aí eu comecei a pesquisar e montar, não tão detalhado quanto o primeiro plano, o plano A, mas já tendo um esqueleto do projeto, porque caso houvesse a mudança eu não ia ter que começar do zero e ia poder partir na mesma data que estava estipulada antes. Então eu comecei a pesquisar, a fazer tudo isso, sabe, a aprender sobre mecânica, a estudar um pouco sobre mecânica básica de moto. Comecei a fazer
um estudo meio que geral, assim, de cada coisinha básica para já ter um fundamento caso fosse preciso começar os estudos. E o tempo foi passando e eu fiquei com isso dentro de mim, assim, certo, de que se não ocorresse o primeiro, eu ia viajar, o que parece já queria fazer aquilo. Tava certo que era o que eu queria pra minha vida, tá ligado? E comecei a pensar e também nesse projeto no plano A, no caso, tinha uma parte que era uma parte do estudo que era como ter recursos, como conseguir recursos também para fazer algum dinheiro nesse período. E uma parte dessa forma de ganhar uma grana seria abrir o canal no YouTube e trabalhar em torno das redes sociais, documentando nossa viagem. E inclusive a ideia era começar a movimentar esse canal enquanto estava em Pernambuco. Então era ir já em pontos, em praias, em pontos turísticos e fazendo conteúdo já para ir juntando algumas pessoas, para não começar esse trabalho no dia da partida, para já ter alguém nas redes. E aí eu já tinha esse entendimento de que a gente ia trabalhar com as redes. Isso perpetuou nos outros planos também. O canal sempre foi uma ideia que já estava fixada como uma fonte de renda e de divulgação do rolê também. Depois que eu tava com esse esqueleto do plano B, que seria uma partida de moto, como eu tava certo de que queria fazer isso de um jeito ou de outro, eu comecei a montar um plano C, que era viajando de bike. Então depois que eu terminei um estudo básico com a moto, eu comecei a fazer um estudo básico com bike, a acompanhar pessoas que viajavam de bike, como era a estrutura que eles usavam, e sempre buscando pessoas que criavam coisas, não simplesmente compravam todos os equipamentos, mas gente que adaptava. Então, como ter os baús improvisados, como criar, como fazer algo impermeável, tudo isso. E nesse processo, quando eu estava planejando o plano C, o meu amigo que estava em Fernando de Noronha trabalhando, dessas pessoas que iriam, a ideia dele era fazer essa viagem e depois na volta a gente ia vender a Kombi e dividir por 3 o valor do carro. E depois disso ele iria para Portugal, que já fazia parte do projeto dele. Mas nesse meio tempo, ele decidiu que iria para Portugal antes. E a partir daí o plano A já se tornou inviável. E eu já sabia que eu iria ter que viajar ou de moto ou de carro. Então eu estava pesquisando sobre o rolê da bike e tudo isso. E foi quando eu meio que parei, do nada instalou na minha mente assim, eu parei de fazer a pesquisa do bike e fui pra pesquisa de viajar de carona, que era algo desde sempre, assim, muito antes de pensar em viajar e tudo isso, onde eu trabalhava de CLT, muito antes, já me fascinava essa galera que viaja de carona pelo mundo, velho. Sempre fiquei me perguntando assim, como é que essa galera sem nada, assim, um transporte, às vezes sem grana ou com pouca grana, consegue se locomover de um país pro outro. Era algo que me deixava fascinante, assim, sabe? Me deixava fascinado. E eu parei meio que as pesquisas de bike e fui pra me aprofundar nesse ramo de viagem de carona, velho. E aí comecei a pesquisar sobre tudo isso, mas até então seria o plano D, a viagem seria feita de moto. Mas em paralelo eu tava montando as outras opções, porque de qualquer modo eu iria. Podia ser caminhando, de carona, de bike, de moto, tá ligado? Aí eu me aprofundei no rolê de carona. Comecei a pesquisar mesmo, aí eu me aprofundei, fui a fundo, e fui montando o projeto, de tudo, tá ligado, assim. E montei, velho, um projeto completo, assim, do que era necessário, de todas as estratégias, métodos de viagem de carona. E não só um esqueleto, mas dessa vez um projeto assim como tava da moto, todo completo, sabe, estruturalmente falando. E aí eu já tinha conhecimento suficiente e comecei a ver live de galera
que viajou assim por altos cantos e os perrengues que passavam e todos os pontos necessários para ser bem sucedido nesse rolê, né, para não sofrer tanto. E aí o tempo foi se passando, foi chegando a data, isso em 2023 assim. No final de 2022 eu decidi que iria viajar de moto, que ia ser o plano D que eu ia colocar em prática. E aí comecei a vender tudo da minha serraria e comprei uma moto, tá ligado? Comprei uma Intruder 125 e massa. E comecei a rodar de aplicativo com ela, levando pessoas e pá. Nesse período, tinha uma janela de 3, 4 meses, e no período que eu comprei a moto até a data de partida. Ia começar a comprar pequenas coisas que ia ser necessário, né, para poder seguir. Sendo que nesse período que eu tava rodando de aplicativo, velho, ocorreu de eu tomar 5 multas em lombadas eletrônicas, 5 multas de 115, 105 reais, alguma coisa assim. E também eu tinha comprado uma bateria nova, e a bateria da Intruder é um pouco mais cara que a bateria de uma Fan, de uma CG, uma moto dessas da Honda. Então, aí tive um prejuízo aí de... Sendo que essa bateria que eu comprei, o cara que vendeu, ele deu um golpe em um monte de gente, velho. Ele vendeu um monte de bateria de carro e de moto que tava fodida, velha, viciada, e saiu de madrugada fugido pra outro lugar. E eu não pude fazer a troca da bateria, então, resumindo, tá aí, eu tava com prejuízo de uns 1.200 reais, tá ligado? E a grana ela era enxuta, e esses 1.200 reais significaria que eu ia ter que partir 2 meses mais tarde. Então eu ia ter que partir em julho, e a partida tava para início de maio, o que já era tava na transição ali, chegando no inverno, período de chuva ali em Pernambuco, no Nordeste, e não ia ser legal de moto. E eu também já não aguentava mais esperar, porque já fazia o que, 1 ano e meio mais ou menos que tava nesse rolê de partida. Eu tava pronto, eu já tinha um conhecimento suficiente para fazer o rolê de moto, de bike ou de carona. Eu já tinha o conhecimento teórico suficiente. Então eu fiquei pilhado assim, comecei a ficar mal psicologicamente, porque eu não queria esperar esses 2 meses. Muita coisa podia acontecer em 2 meses, tá ligado? Então eu decidi vender a moto 3 meses e meio depois que eu comprei. Eu comprei a moto. Então eu vendi minha moto e decidi que eu iria utilizar o plano D, velho, que era o plano da carona. O plano A seria de carro, de Kombi com os amigos, B de moto, C de bike, e o D era viajar com as próprias pernas e de carona. E era o projeto que eu tinha mais me aprofundado de todos, porque o da moto já tinha feito antes, então só fiz terminar a estruturação dele, assim, de tudo que eu iria precisar. E depois eu fiquei só na carona, aperfeiçoando, tá ligado? Então eu tava totalmente pronto, tinha toda a teoria nas mãos, velho, tinha um método total de como fazer grana, de tudo, assim, todos os sentidos que era necessário, tava muito bem estruturado. Vendi a moto e comecei a comprar as coisas que eu ia precisar pra viajar. Comecei a comprar mochilão, barraca de campo, isolante térmico, comprar segunda pele, enfim, montar carregador portátil, sabe, tripé pra gravar, tudo que eu ia precisar, ziplock pra tornar impermeáveis documentos, tudo isso assim. E decidi partir. E aí em junho eu parti, não sei se foi 1 ou 3 de junho, alguma dessas datas assim. E parti em junho, velho, tá ligado? Então por isso que é plano D. Respondendo a pergunta do seguidor, espero que tenha ficado esclarecido e detalhado como foi. Foi esse o rolê, velho. Agora estamos aqui na Patagônia, vai fazer 2 anos, 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio de rolê. Estamos aí, firme e forte. Mudei muita coisa no formato, forma de ganhar dinheiro, conhecimento, assim, tudo, né? E estamos aí, firme e forte. É isso, plano D.